Essa noite eu quero ministrar algo ao seu coração, algo que Deus tem trabalhado na minha vida e me feito nos últimos dias, estudar um pouco sobre isso, orar um pouco sobre isso. E hoje então Deus ele trouxe essa palavra, ao nosso coração. O título dessa palavra são os fundamentos da minha fé. Os fundamentos da minha fé. Obrigado, irmão. Quais são os fundamentos da minha fé? Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Capítulo 7 ele faz parte de uma série de sermões de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é um texto. Esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, são textos que todo crente ele precisa ler, no mínimo 3, 4 vezes por ano, no mínimo, esses 3 capítulos, porque esses 3 capítulos, eles nos fundamentam a fé. Esses 3 capítulos, eles nos trazem 22 princípios de Jesus. Esses 3 capítulos, Jesus ele usa esses 3 capítulos para nos ensinar, no Sermão da Montanha, princípios básicos da nossa fé. Os básicos estão aqui, os outros estão espalhados no restante da Bíblia, mas os princípios básicos da nossa fé, eles estão nesses 3 capítulos. Então você pode ler esses 3 capítulos em 1 hora, e 1 hora você lê esses 3 capítulos. Então se você der um pause lá na sua série, como é que é? The Chosen, The Chosen, os outros The Chosens que tem também, com outros nomes, 1 horinha que você parar, você lê o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Uma semana lendo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, alguma coisa muda na sua vida. 2 semanas alguma coisa muda na sua vida. 3 semanas alguma coisa muda na sua vida. 4 semanas alguma coisa muda na sua vida. 5 semanas alguma coisa muda na sua vida. Quando você vê, você está cheio de Deus, porque você está se alimentando dele. O texto fala assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Ele fala o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem qualquer tipo de conhecimento técnico, qualquer um de nós sabemos que toda e qualquer casa precisa ser estruturada no chão, firmada no chão de alguma forma. Se faz buracos, se coloca o cimento, que se chama sapatas, vigas, estacas. Nós não precisamos de conhecimento técnico para saber que uma casa ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter uma base, e em cima dessa base se constrói alguma coisa, certo? Se constrói um edifício, se constrói uma casa, se constrói um prédio, se constrói qualquer coisa. Qualquer coisa que você for construir tem que ter uma base, porque se nós pegar aqui simplesmente, se isso aqui fosse areia e começasse a levantar tijolos em cima dessa areia, a primeira chuva, a segunda chuva, mas lá pela terceira chuva o chão já ia começar a mexer e essas paredes iam começar a rachar. Então nós sabemos que qualquer edificação ela tem que estar sobre a rocha, e Jesus usa esse exemplo. Jesus usa o exemplo de firmar uma edificação sobre a rocha, depois que ele fala uma série de mensagens. Ele dá uma série de ensinos no capítulo 5 e 6, Mas no capítulo 7, e só no capítulo 7, ele ensina muitas coisas.
antes de falar essa parábola. Ele ensina, ele diz que a gente não deve julgar para não ser julgado. Ele ensina que a gente, às vezes, cuida do cisco que está no olho do irmão e não cuida da trave que está no nosso olho, né? Ele diz que não devemos dar, né, aos cães aquilo que é sagrado, nem atirar pérolas aos porcos. É nesse capítulo 7 que Jesus, ele ensina isso. Ele nos ensina que quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos, a porta, ela se abre. Amém? Lembra desse versículo? Quando a gente bate, a porta se abre. Ele ensina também, né, qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra. Esses ensinos estão no capítulo 7. Ele também nos comenta no capítulo 7 que a porta é estreita e o caminho ele é apertado, mas ele termina o texto dizendo: são poucos que encontrarão. São poucos que encontrarão esse caminho estreito, essa porta estreita, esse caminho apertado. Ele fala que a árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins, e que seremos reconhecidos pelos frutos. Nesse mesmo capítulo 7, ele diz que nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Está lá no capítulo 7 de Mateus. Ele diz: muitos dirão, em teu nome expulsei, falei, cantei, preguei, fiz milagre, fiz chover do céu. E Jesus vai dizer, o Senhor vai dizer claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim. Então no capítulo 7 ele traz essas informações. E ele termina dizendo o quê? Ele termina dizendo nessa série de palavras que nós precisamos estar firmados na rocha. Ele pega tudo isso que ele está ensinando, ele diz: gente, firmem isso tudo, tenham isso como base para vocês. Firmem esses fundamentos, que esses fundamentos, eles sejam base na vida de todos vocês. Porque se esses fundamentos não forem base, a casa de vocês será sobre areia. A primeira chuva que vier vai derrubá-la. O primeiro vento que vier vai derrubar essa casa. Então ele fala o quê? Ele está nos ensinando ele está nos falando de uma construção sólida, de algo firme, de algo de valor, de algo que tem essência. É isso que essa parábola está dizendo. E é isso que essa mensagem vai nos falar nessa noite, sobre os fundamentos da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não pode estar baseada, firmada em cima da areia, irmãos. É por estar muitas vezes com a fé em cima da areia, é que nós cometemos as mais absurdas aberrações no Evangelho. Por não estarmos fixados na areia, na rocha, estarmos em cima da areia. Em cima dessas afirmações que Jesus faz, nós vamos andar em cima de algumas estruturas dessa noite. A primeira estrutura que eu vou falar é a estrutura da nossa fé. Em cima de que a minha fé é estruturada? A segunda estrutura que eu vou falar é a estrutura dos princípios que temos. Nós fundamentamos os nossos princípios em cima de quê? Essa eu vou pular, mas eu vou falar numa outra oportunidade sobre a estrutura moral da nossa vida. Como que nós fundamentamos a moralidade da nossa vida? O que é moral? O que é amoral? O que é imoral? Nós precisamos saber disso. Vamos falar sobre a estrutura da família, da igreja. Mas a primeira delas, a estrutura da nossa fé. O que é a fé? Todos nós sabemos, a fé é certeza daquilo que não vemos, mas sabemos que vai acontecer. Cada um fala esse versículo de um jeito diferente, de uma tradução que não existe, diferente, mas todo mundo sabe. O que é fé? É a certeza daquilo que eu vejo, mas que eu não vejo, mas vai acontecer. É a certeza daquilo que eu não enxergo, mas eu sei que vai dar certo. Cada um fala do seu jeito, mas todos estão falando a coisa correta. É a certeza daquilo que eu não estou conseguindo ver, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Isso é ótimo, nós sabermos isso. Mas não basta sabermos isso. Nós precisamos saber se essa estrutura ela é válida para nós.
se nós acreditamos nessa estrutura, se nós acreditamos verdadeiramente nisso, ou se nós só conhecemos, se isso faz parte de uma sabedoria humana, ou se isso faz parte realmente de uma essência, de uma estrutura, de uma base sólida, o qual eu edifico a minha vida. Hebreus capítulo 11, e versículo 6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira coisa, a primeira estrutura da fé, a primeira base da fé, é eu saber que sem a fé, eu não agrado a Deus. Então eu preciso me preocupar com a questão fé. Eu preciso me preocupar o que é fé. Mas ele diz também que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Precisa acreditar na existência dEle. Precisa crer que Ele está ali com a gente. Você crê no Senhor? Você crê que Ele existe? Você crê que Ele está junto com você? Todo dia, sempre? Você crê que Ele está no teu lado sempre? Se nós cremos nisso, se nós acreditamos nisso, a nossa maneira de viver tem que dizer isso. A minha forma de viver, ela tem que dizer que eu creio em Jesus. O meu estilo de vida, ele tem que dizer que eu creio em Jesus. Senão, é uma anedota. Senão é um conto. Senão é uma história. E nós não podemos viver numa história. Não podemos viver uma anedota. Não podemos viver um conto. Não podemos viver uma imaginação. A nossa vida não é um livro de ficção. A nossa vida é mais pura realidade. Os livros de ficção são muito interessantes, né? A Branca de Neve e os 7 Anões, os 3 Porquinhos, né? O Lobo Mau lá que assopra a casa do Chapeuzinho Vermelho. São historinhas antigas, muito bom. Gato de Botas, legal. Histórias. A nossa vida não é uma história. A nossa vida é a nossa vida. E é nessa vida, aquilo que nós fizemos aqui, é em cima disso que nós fizemos aqui, é que vai ser determinante para a nossa eternidade. Então nós não temos tempo de gastar tempo com histórias. Nós não temos tempo de gastar tempo com anedotas. Nós temos que gastar tempo com aquilo que é essência. Nós temos que gastar tempo com aquilo que deve ser gasto, com o Senhor. Então a estrutura da nossa fé é muito importante, porque o fundamento da fé é crer que Jesus existe, crer que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, crer em Deus Pai, crer em Deus Filho, crer em Deus Espírito Santo. Não existe Deus Mãe, não existe Espírito Santo Mãe, não existe essas coisas. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Crer nisso. Crer que Ele cuida de nós, crer que Ele cuida da nossa vida. Eu acredito que aqui nesse lugar, nessa noite, ninguém tem dúvida sobre a criação de Deus, sobre a existência de Deus. Acredito aqui que ninguém imagina aqui, eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui, ou você que está em casa, acredita que a gente é fruto de um Big Bang, ou de um macaco. Eu acho que nenhum de nós aqui pensa isso. Eu acho que está bem definido para todos nós que Deus criou o universo, Deus criou o homem, Deus fez o homem e a mulher, Deus nos criou, Deus nos fez. E se você acredita em alguma dessas teorias ou alguma outra que existe, você não conhece a palavra de Deus, não conhece a Bíblia, você precisa conversar comigo imediatamente. Que nós temos que estruturar a sua fé, urgente. Quem criou tudo foi Deus. Não há o que discutir a respeito disso. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, e esse é um fundamento. Nós sabemos que Ele fez tudo, e esse é um fundamento. Mas muitos de nós achamos que Deus, Ele não é capaz de escolher o que é melhor para nós. Sabemos que Ele fez tudo, sabemos que Ele realizou tudo, mas nós
Muitos de nós achamos que Deus não é capaz o suficiente de saber o que é melhor para nós. Por isso que nós tomamos decisões no lugar de Deus. Não, pastor, eu nunca pensei isso, mas quando você toma uma decisão no lugar de Deus, você está dizendo que Deus não é bom o suficiente para decidir por você. Você pode não dizer com palavras, você pode não escrever, mas as suas atitudes demonstram que você não confia em Deus. As suas atitudes estão demonstrando que você não acredita nesse Senhor. Não, pastor, não é essa a minha intenção, mas você está fazendo isso. Se você tem tomado decisões no lugar de Deus, é porque você não tem confiado em Deus. E isso é preocupante demais. Porque quando nós tomamos decisões que vão contra qualquer direcionamento divino, é porque eu não consigo confiar em Deus. E se eu não consigo confiar em Deus, é porque eu não consigo crer nele. E se eu não consigo crer nele, eu não tenho fé. E aí, meus irmãos, a nossa casa está em cima da areia. Eu preciso ter minha casa firmada sobre a rocha, crer em Jesus Cristo, crer na edificação do Senhor, crer nos fundamentos bíblicos, crer que Ele tem o melhor, Ele sabe o melhor para a minha vida, e me render a isso. Fé é eu saber que Deus está cuidando de mim. Fé é eu saber que Deus vai cuidar de todas as coisas. Fé é eu entregar minha vida para Jesus, e eu saber que tudo que vai acontecer comigo, Ele está cuidando. Isso é fé. E se eu não consigo confiar em Deus plenamente, então a minha estrutura da fé está corrompida. Uma estrutura corrompida, irmãos, é aqui que entra as rachaduras no meio de qualquer estrutura. Entra rachaduras no meio de estrutura. Nós temos pessoas que são técnicas aqui que entendem, mas eu trabalhava numa construção uma vez e eu fazia a parte elétrica da construção e tinha uma viga bem no meio e na planta dizia que eu tinha que abrir uma canaleta no lado da viga e a viga não estava concretada ainda. Você que entende bastante disso, né, Ederson? E eu peguei um cano e passei por dentro da viga. E aí daqui a pouquinho vem o engenheiro. Qual foi o esperto que fez isso? Quando ele falou esperto, eu já vi que eu tinha feito o que não era para ser feito. Eu disse, fui eu. E ele, você não sabe que um cano dessa espessura dentro da viga vai enfraquecer toda a estrutura? Você acha que eu mandei abrir uma canaleta no lado, por quê? É verdade, desculpa, senhor, não vai acontecer de novo. Às vezes nós fizemos isso. Sem querer, querendo, nós criamos rachaduras na estrutura da nossa fé, porque achamos que é melhor. Não, o engenheiro estudou, ele disse que tem que ser aqui, mas eu acho que eu posso aproveitar esse buraco aqui. Eu não sei o prejuízo que eu vou causar. Ele sabia que aquilo iria enfraquecer os 2 andares que havia em cima daquele pilar. Para mim estava poupando trabalho. E às vezes a gente quer poupar trabalho para o Senhor. Aí o Senhor diz, olha, o caminho é esse, mas a gente diz, mas por aqui é melhor, aqui já está pronto. Por aqui, Senhor, eu acho que esse caminho é mais ideal, mas Deus está dizendo, não é esse caminho. Se você tomar esse caminho, vai comprometer a sua estrutura. Tem caminhos que tomamos que comprometem a estrutura da fé, queridos. E às vezes são caminhos sem volta. Em Mateus capítulo 21 e versículo 21, Jesus ele respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Jesus tinha passado, a figueira não deu figo, no outro dia a figueira estava seca, o pessoal se admirou, ele estava em cima do monte. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para esse monte, saia daqui e se lance no mar. Jesus não está falando aqui de um milagre,
um sinal, uma maravilha. Não. Jesus, ele não está falando em simplesmente movimentar uma montanha de um lado para o outro. Isso é muito pequeno para Jesus. Isso é muito pouco para Jesus. Jesus, ele está falando aqui de uma forma, de uma maneira, de nós sermos capazes de andarmos acima da média, de sermos maiores, de entendermos mais, de sermos mais capacitados, de entender um plano maior de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês se admiraram com aquilo, mas vocês podem fazer coisas muito maiores, se vocês andar num nível maior, subir de nível. Se nós subirmos de nível na fé, nós vamos viver e fazer coisas muito maiores que nós vivemos e fazemos hoje. Muito maiores. Mas às vezes nós não conseguimos subir na fé, porque a gente está sempre querendo encontrar um caminho diferente. A estrutura da nossa fé, ela precisa estar somente em Jesus. Amém? Tudo aquilo que nos influenciar fora da fé vai corromper a nossa estrutura. 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Não tem nenhum jeito de eu vencer o mundo, a não ser através da fé. Se eu tentar lutar contra o mundo com armas naturais, eu vou perder. Somente a fé vence o mundo. Amém? Quem é nascido de novo, quem é nascido de Deus, esse vence o mundo. Talvez alguns de nós não nascemos realmente no Senhor. Talvez alguns de nós chegamos aqui, começamos a participar da igreja, chegamos nos cultos, achamos tudo bonitinho, louvor bom, palavra boa, ambiente legal, mas faltou ainda o essencial, que é nascer de novo, ser transformado, se converter, mudar a direção. Eu não tenho como continuar sendo a mesma pessoa. Eu não posso me deixar influenciar pelo mundo estando dentro da igreja. É incompatível isso. É duas formas de viver incompatível. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. O apóstolo Paulo lhe fala de uma mensagem que ele tem pregado. Ele diz assim: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram da demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele está dizendo: não estou falando para vocês como expert, como alguém que sabe tudo. Não estou falando para vocês com sabedoria, mas eu estou falando com vocês através do poder do Espírito Santo, para que vocês saibam que a fé de vocês não pode ser baseada em cima de conhecimentos humanos, mas tem que ser baseada em cima de conhecimentos de Deus. Apóstolo Paulo, um cara inteligente demais. Eu não quero aqui, irmãos, desprezar os meus amigos coaches. Não quero desprezar os meus amigos psicólogos. Não quero desprezar os influencers. Eu acho que tem espaço para todos eles trabalharem. Mas uma coisa eu digo para vocês: não existe técnica nenhuma no mundo inteiro que substitua a fé. Não tem. Ah, mas vai vir um coach agora, vai me ensinar a ter fé. Não tem. Não, os psicólogos vão começar a trabalhar agora e vai substituir a fé. Não vão. Nada substitui a fé. Não existe nada no mundo inteiro que possa substituir a fé. Você pode fazer o curso que fizer, você pode ser quem você quiser. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sempre vai sobressair. Existem meios, sim. Existem meios que nos ajudam a entender melhor a fé. Existem livros que nos ajudam a entender melhor a fé. Existem estudos que nos ajudam a entender melhor a fé.
Existem seminários que nos ajudam a entender melhor a fé, mas não substituem, ajudam. Pare com a autoajuda. Tem gente que lê autoajuda todo dia e posta todo dia autoajuda. Comece a ler a Bíblia, irmão. Deixa a autoajuda, faça um propósito com Deus. Diga assim: Senhor, eu vou deixar a autoajuda por 90 dias. E nesses 90 dias, em vez de eu ler um livro de autoajuda, eu vou ler a Bíblia. Se no final desses 90 dias, irmãos, Deus não fizer alguma coisa na sua vida, não sei o que vai acontecer. Aí o caso está perdido mesmo. Pare de autoajuda. Comece a buscar em Deus. A Bíblia diz que a fé, ela não vem por técnicas. Eu vou orar agora para que o Felipe tenha fé. Senhor, dá fé para o Felipe. Não adianta se ele não buscar fé. Se ele não bater, se ele não querer mudança de vida, não adianta nada eu orar por ele. Romanos capítulo 10, versículo 17, ele nos traz a técnica da fé. Ele nos ensina a técnica da fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está aqui a técnica da fé. Não tem outra forma de eu encontrar a fé a não ser na Bíblia, lendo a palavra de Deus. Então a estrutura da nossa fé, ou firmar a nossa casa sobre a rocha, só se dá através do conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Então eu pergunto para você nessa noite: como anda a estrutura da sua fé? A sua fé está estruturada em cima de quê? Você acredita, o quanto você acredita em Deus? Se nós estivéssemos aqui de 0 a 10, quanto que você acredita em Deus? Quanto que você crê nele? 10. Se é 10, por que não está tudo 10? A estrutura da nossa fé, gente. A gente não pode viver, né, de emoções. Viver de emoções é a pior coisa que existe, né? Cada dia é uma emoção diferente. Eu venho para a igreja, cada dia é uma emoção diferente. Eu estava ali cantando agora, louvando o Senhor, e eu pensando assim: nós vamos ter que programar um culto só de louvor, porque não dá vontade de parar de louvar, né? Vamos preparar um culto de um domingo desses, ô Diego, só louvor, só adoração. Vou passar o culto inteiro só adorando a Deus. Mas só que nós não podemos viver só disso. O louvor é maravilhoso, Deus habita no meio dos louvores. Emmanuel, Deus faz coisas tremendas no meio do louvor. Mas é aqui que eu estruturo a minha fé. Amanhã é segunda-feira, gente. Aqui e praticamente no mundo inteiro. Tem lugares que já é segunda hoje, né? Aqui ou em qualquer lugar do mundo, amanhã é segunda-feira. E amanhã, todos nós vamos precisar de uma estrutura. Todos nós. Todos nós amanhã vamos precisar de uma palavra. Vamos precisar buscar algo em Deus. E agora, o que eu faço? O que a Bíblia diz? Não adianta eu querer buscar só no meio do louvor, né? Porque no meio do louvor eu vou encontrar algumas coisas que talvez não sejam formuladas da forma correta, né? O irmão se levanta contra mim, a Bíblia me ensina o quê? Me ensina que eu preciso orar pelos meus inimigos, né? Aí eu vou lá e me lembro, não, o irmão se levantou contra mim, eu me lembro, minha vitória tem sabor de mel. Às vezes eu inverto os louvor, né? Ela não quis dizer isso, mas às vezes a gente usa um louvor do jeito que a gente quer, né? A estrutura da nossa fé. Vamos adiante? Diga-se comigo, a estrutura da nossa fé. Segundo, são só 99, tá? São só 22 princípios, tá? No Sermão da Montanha. Então fica tranquilo. Não, vai terminar antes.
terminar nos 20. A estrutura dos nossos princípios. O que tem estruturado, qual tem sido a base dos nossos princípios? Ok? Qual tem sido a base dos nossos princípios? O que é um princípio? É um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Princípios. O que são princípios bíblicos? A palavra princípio vem do grego archê, que significa origem de tudo. Então, a origem de tudo, princípios bíblicos. O que são princípios bíblicos? São ensinamentos básicos, são verdades eternas, que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Elas, os princípios, esses ensinamentos, essas verdades da palavra de Deus, treinam a nossa mente para que possamos discernir o bem do mal e o certo do errado. Princípio bíblico, basicamente, é aquilo que me faz ter consciência do que é certo e do que é errado, do que Deus quer e do que Deus não quer. E eu vou falar de alguns princípios, e como eu falei, aqui tem 22 princípios dentro desse Sermão da Montanha, mas eu vou falar só de uns 6 mais ou menos, que eu tenho eles como os mais importantes. O primeiro princípio é o princípio do caráter, que a Bíblia me ensina sobre eles. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ele nos fala sobre os frutos da carne. E o que o caráter faz? Qual é o princípio do caráter? A falta do caráter, a falta desse princípio, levará a pessoa ao hábito da mentira, ao hábito de mentir. Ela mente e está tudo bem. Ela mente e não tem problema nenhum. Esse é a falta de um princípio bíblico chamado caráter. Quando eu minto e está tudo bem. Quando eu engano e está tudo bem. A falta deste princípio levará a pessoa ao hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito, da falta de amor e talvez o mais grave de tudo, a falta do temor a Deus. Se eu entrar dentro do caráter, do meu caráter, e caráter, irmãos, não é algo que eu conquisto através de um curso. Caráter é meu. Eu tenho ou eu não tenho. Eu possuo ou eu não possuo. Ele vale para mim ou ele não tem valor nenhum. Porque se eu tenho o hábito de mentir, se eu tenho o hábito de enganar, se eu tenho o hábito de ser rebelde, se eu tenho o hábito de ser desobediente, aqui já é horrível. Mas a falta do caráter, ele vai me levar a não temer a Deus. Escute, a única coisa que nos para nessa vida é o temor a Deus. Preste atenção nisso, grave isso. Ninguém nos para. Ninguém nos para. Nossos pais não nos param. A gente foge deles. Pastor não nos para, a gente troca de igreja. Polícia não nos para, a gente foge delas. Ninguém nos para. Quando nós queremos alguma coisa, João, falando com ele. Ele escuta um pouquinho, viu, gente? E ele lê lábios. Cuidado com você falar com ele, que ele sabe tudo que você está dizendo. Abre o olho com o João. Amém? O João fez até eu me perder. Irmãos, ninguém nos para. Somente o temor a Deus. A única coisa que me para é eu saber que Deus não está se agradando disso. Eu não vou fazer.
Se eu não temer a Deus, eu não vou temer a nada na minha vida, Débora. Se eu não temer a Deus, eu não vou temer ninguém. Se eu não temer a Deus, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou ser orgulhoso, eu vou passar a perna. Se eu não temer a Deus, irmãos, o temor a Deus faz parte do nosso caráter. Esse é o primeiro princípio. Está lá, Gálatas 5, depois você estuda sobre os frutos da carne. Segundo princípio, que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte, é o princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Eu saber que eu sou mordomo. O que o mordomo faz? O mordomo administra tudo, cuida de tudo, é responsável por tudo aquilo que é entregue a Ele. Nós somos o quê? Nós somos mordomos do Senhor. Nada é nosso, tudo é dele. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nos é atribuído é em caráter de mordomia. Deus dá talentos para nós, para quê? Nós usamos como os talentos do Senhor? Mordomia. Rafael, ele está sendo um mordomo de um talento que Deus está dando para ele. Que é o quê? Tocar. Toca aí, Rafael. Toca um negócio 10 aí. Bonito, né? Deixa eu agora. Tem talento. É diferente ou não é? Ah, nem tanto assim. Esse dom é dele. E ele é responsável por esse dom. Ele podia estar dentro do boteco agora tocando. Ele podia estar dentro do salão de baile agora tocando. E ganhando dinheiro. Ele podia estar lá. E é um dom que ele tem. Pastor, lá ele não ia tocar tão bem. Ia tocar bem também. Porque é um dom que ele tem. A questão é como ele está sendo mordomo do dom. O que ele está fazendo com o dom que Deus tem dado para ele. Assim qualquer músico. Assim qualquer pessoa. O princípio da mordomia, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque quando eu não ando no caminho de Deus, ele coloca dom sobre todos nós temos algum dom, amém? Dizia uma irmã lá em Rio Grande, que o marido dela tinha um dom, o dom de puxar para trás, né? Lembra? Sem falar nomes, né? O marido dela tinha um dom, o dom de puxar para trás, né? Não, todos nós temos um dom. Seja qual for, talvez a gente não tenha o mesmo dom que o Rafael tem, mas temos outros dons diferentes. A questão é como eu estou usando esses dons, e Deus me dá esses dons para mim usar para Ele, mas quando eu não tenho fé, quando eu ando fora dos caminhos do Senhor, quando eu faço aquilo que o Senhor não aprova, eu não estou usando os meus dons conforme Deus me chamou. O princípio da mordomia está quebrado. E os dons, queridos, que nós recebemos de Deus, envolvem as nossas atividades eclesiásticas, mas envolvem as nossas atividades seculares também. Não é só as eclesiásticas, não. Deus é dono de tudo, e nós somos apenas mordomos. E esse princípio da mordomia tem sido deixado para trás muitas vezes. A gente não tem usado muitas vezes. Vou pegar a irmã Simone, que ministrou louvor hoje, o Felipe e a Carol. Eles os três cantaram aqui hoje, louvaram ao Senhor aqui hoje, bendizeram o nome do Senhor com os lábios, com o dom que, quem deu para eles o dom que eles louvaram hoje aqui? Foi Deus, não foi? Consegue imaginar eles amanhã, usando o dom que Deus deu para eles louvarem a Deus, eles cantando Anitta, eles cantando Roberto Carlos, Amado Batista. Estou pegando leve. Você consegue imaginar isso?
pessoas que Deus deu um dom tremendo. Cadê o Rafael? Rafael, Deus te deu um dom para tocar esse negócio aqui, tremendo. Será que tu consegue imaginar a tristeza de Deus, vendo tu solando uma música do mundo, do capeta, que foi consagrada ao diabo? Consegue imaginar? Consegue imaginar, Mike? Deus te deu um dom, e foi Deus que te deu um dom, porque tu não tocava bateria, tu tocava baixo. E nós precisamos de um baterista na igreja. O Mike, eu vou, ele era baixista, gente. Ele tocava baixo quando eu cheguei aqui em Passo Fundo, é ou não é? Nós ficamos sem baterista. Quem é que toca melhorzinho? O Mike. Gente, olha o melhorzinho. Olha no que o Mike se tornou. Por quê? Porque Deus derramou sobre ele um dom. Consegue imaginar a tristeza do céu, vendo o Mike tocando os tambores, tocando um Guns N' Roses? Quero que você entenda o princípio da mordomia. Tudo que eu tenho é de Deus. Faz assim comigo. Faz assim para não ficar mal. Dá uma puxadinha você mesmo. Isso se chama orelha. Ok? Orelha, ouvido. Certo? O princípio da mordomia é você que escolhe o que entra aqui dentro ou não. É você que coloca lá nas suas redes sociais o que você ouve ou não. É você que coloca no seu Spotify, seja lá qual é o meio que você utiliza para escutar música. É você que decide o que entra aqui. Ah não, eu deixei lá, ficou rolando e daqui a pouquinho começou a rolar. Mentira. Você está enganando a quem? A você mesmo. Você decide o que entra aqui. Você decide. O princípio da mordomia, irmãos. Um terceiro princípio que é muito importante, eu não vou me deter muito nele, é o princípio de semear e colher. Taca mais uma dose aí, irmão. Purinha, água. Toca aí uma pura, H2O. 2 dedos. Princípio do semear e colher. Se refere a tudo aquilo que nós plantamos. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher, gente. Seja bom ou seja ruim. Tem coisas que nós plantamos. Obrigado, irmão. Tem coisas que nós plantamos e que a gente diz assim, eu não quero colher, mas você plantou. O pecado, o Senhor perdoa, mas você vai colher o fruto dele. Certo? Vai colher o fruto dele. A pessoa vai lá, atrai a esposa, engravida outra mulher. Ah, Senhor perdoa, restitui casamentos. Pastor, preciso de ajuda. Amém, a gente vai lá, vamos fazer de tudo para ajudar. Mas o fruto está lá, um bebê. Vai matar o bebê? Quando você pede perdão, o bebê morre? A colheita está aí. E essa criança não tem culpa. Tem coisas que nós fizemos, que nós semeamos, que nós vamos colher. Esse é um princípio, semear e colher. É o princípio da oferta. Eu semeio para colher. Tudo que eu semear, eu vou colher. Então, semeie coisas boas. Semeie paz, semeie amor, semeie amizade, semeie companheirismo. Semeie essas coisas. Pastor, eu não estou na época de semear, não estou afim. Semeie igual. Ou você acha que o plantador, ele tem desejo de todos os dias ir para a plantação e plantar?
Pastor Isaías que tem, eu não vou dizer quantas tem, né? Pastor Isaías disse assim: pastor, vai chegar uma hora que vão me sequestrar. O senhor está dizendo que eu tenho tantas terras aí, eu estou profetizando. Mas quando o senhor tiver, você vai andar com segurança, aí fica tranquilo. Jesus, tem um monte de anjo na volta. A época de plantar, pastor Isaías, o senhor sempre está afim de plantar? Tem dia que não, né? Tem dia que ele ficar em casa tomando um café. Tem que plantar. Todo dia você gosta de levantar cedo e trabalhar? Então você tem que plantar. O princípio do semear para colher. Quem não trabalha não come. Não vou me deter nesse princípio. Tem um quarto princípio que eu acho muito interessante, que é o princípio do autogoverno. O princípio do autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes. Autogovernança, ou o princípio da governança, tanto faz. O princípio do autogoverno é aquele onde eu autogoverno a minha vida. E se eu autogoverno a minha vida, eu não permito que o Espírito Santo governe a minha vida. Aí eu caio em Gálatas 5:23, aonde fala que quem não é controlado pelo Espírito não tem domínio próprio. Então o autogoverno é quando eu digo, a minha vida, ela não é controlada por mim, ela é controlada pelo Senhor. É Ele que controla a minha vida. É Ele que diz aonde eu vou, aonde eu não vou. É Ele que diz o sim e o não. É Ele que permite, é Ele que não permite. Mas quando eu autogoverno a minha vida, eu digo, Espírito Santo, dá licença que agora eu estou passando. E cada vez que eu faço isso, eu rompo um princípio. É uma rachadura lá na minha coluna. Um outro princípio é o princípio da soberania. O princípio da soberania é um atributo de Deus que muitas vezes nós não queremos admitir. Porque nós questionamos algo que Deus determinou. O princípio da soberania é entender que tudo vem de Deus. Mas nós questionamos sempre quando algo não acontece da forma que eu julgo que é correto. Eu digo, Senhor, Tu és soberano, mas eu vou fazer do meu jeito. Onde é que está a soberania de Deus? Nós cantávamos antigamente, né? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Faltou o dom agora, né? Tu não pegou o meu tom. Esse pessoal mais novo, eles não sabem esse tom que eu canto. Soberania de Deus. O Salmo 24, versículo 1, ele fala: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Nada é meu, nada é nosso. Não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. A soberania não é minha, a soberania é do Senhor. Se Ele quiser, nós vamos amanhã trabalhar. Se Ele não quiser, Ele me bota numa cama e eu não vou trabalhar. Ele é soberano sobre a nossa vida. E eu preciso entender a soberania de Deus. E quando Deus decide algo que não é aquilo que eu quero, eu tenho que me colocar debaixo da soberania de Deus. Ou você acha que na nossa vida tudo é sempre como a gente quer? Sou pastor, há mais de 20 anos trabalho na igreja. Foram poucas as vezes que tudo aconteceu como eu quis. Poucas as vezes. Teve vezes que eu disse para o Senhor, Senhor, não, espera aí, tem que ter coisa errada. Senhor, olha só, está tudo certo, esse caminho, olha, vai acontecer assim, assim, assim. Senhor, eu não vejo nada de errado aqui, está tudo certo. E Deus diz, ok, Samuel, mas o soberano aqui sou eu. Vai ser do meu jeito. Tem coisa que a gente não entende.
Estar debaixo da soberania de Deus é viver uma vida de obediência, mesmo sem entender. Aí você vai lembrando alguns cânticos, né? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, a gente canta, mas a gente não vive. A soberania de Deus é um atributo dado a Ele. Ele é soberano. E nós simplesmente obedecemos. Pastor, não foi do meu jeito. Senhor, não está sendo do jeito que eu quero. Ok, não tem problema, faz do meu jeito. Ou se você acha que se Jó pudesse escolher, ele teria escolhido passar o que passou? Deus foi soberano. Vai ser do meu jeito. Abraão, se ele pudesse escolher, ele teria escolhido acontecer tudo o que aconteceu, passar tudo o que passou? Não, mas a soberania de Deus diz, vai ser assim. A soberania de Deus diz, vai ser 40 anos no deserto, para vocês serem provados pelo Senhor. Precisava ser assim? Não, mas a soberania de Deus disse que ia ser assim. Na soberania de Deus, nós estamos abaixo. E a gente só faz o quê? Como é que é feito no quartel? Sim, senhor, não, senhor. A única palavra que tem no quartel quando o comandante fala é sim, senhor e não, senhor. Ponto. Ah, mas não tem mais. É sim, senhor. Debaixo da soberania de Deus, a gente só fala a palavra sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Não é o que eu quero, mas sim, senhor. Temos vários militares aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês falaram sim, senhor e ficaram sim, senhor. Sim, senhor. É ou não é? O comandante manda falar sim, senhor. É assim com Deus também. Sim, senhor. A gente faz cara de burrado. Sim, senhor. Vou fazer, não quero, mas vou. Sim, senhor. E Deus olha lá, é assim mesmo, é isso aí mesmo. Esteja debaixo da minha soberania. Não importa, pode ficar emburrado, pode ficar bravo, mas fica debaixo da minha soberania. Não saia desse princípio da soberania. Temos o princípio da aliança. Esse princípio da aliança, irmãos, é aquele o qual nós somos resgatados pelo Senhor. Nós éramos pecadores, estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados, e Jesus, Ele nos resgatou, e Ele nos fez uma nova aliança conosco. Hoje nós temos acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o símbolo dessa nova aliança. Só que muitas vezes nós rompemos esse princípio de uma nova aliança, por causa das coisas do mundo. Um outro princípio, e eu acho esse princípio muito importante, é o princípio da honra. Diga assim comigo, honra. O princípio da honra, ele faz bem para quem recebe. Quem é honrado se sente ótimo. Nem sempre quem honra se sente muito bem. Às vezes a pessoa honra por tem que honrar, né? Eu vou honrar porque tem que honrar, porque querer honrar eu não quero. Vou honrar o pastor porque tem que honrar, porque senão vontade não tenho. A honra faz bem para quem recebe, mas a honra faz bem também para quem presta honra, porque a honra, ela alegra o coração de Deus, e toda honra que alegra o coração de Deus, ela é revertida em sementes para o nosso processo de santificação. Hebreus 13:7 fala que o Senhor honra a quem tem honra. Honra a quem tem honra. Eu honro, eu vou ter honra também. Se eu honrar, eu vou ser honrado também. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 30 diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O princípio da honra, ele é muito interessante, porque o Senhor honra quem tem honra, mas quem despreza ele será tratado com desprezo também.
Quais são os nossos princípios de honra hoje? Como que eu tenho honrado hoje o Senhor, por exemplo? Como eu tenho honrado o meu Deus? Como eu tenho honrado os meus pais? Como que eu tenho honrado os meus filhos? Como eu tenho honrado as minhas lideranças? Escute, nessas últimas eleições que nós tivemos o maior exemplo do que é desonra. Agora nós estamos tendo o maior exemplo do que é desonra. Não estou aqui defendendo nenhum tipo de partido, mas quando um presidente da república ele sobe em cima do palanque e as pessoas embaixo começam a vaiá-lo, é um princípio de desonra. Não importa quem seja o presidente, estão desonrando. E se desonram um presidente, vão desonrar um pastor. Se desonram um pastor, vão desonrar um pai e uma mãe. Se desonram um presidente, um pastor, um pai e a mãe, vão desonrar Deus. O princípio da honra. Se o prefeito da nossa cidade entrar hoje aqui na igreja, sentar aqui, eu vou botar o primeiro banco para ele. Esse primeiro banco aqui, ele é sempre reservado para mim, para minha família. Mas se o prefeito chegar aqui, esse lugar é dele, porque esse é o lugar de honra. Eu vou chamar ele aqui como prefeito, autoridade da nossa cidade. Digo assim, ó, pode dar uma palavra para os teus eleitores. Princípio de honra. Se nós não tivermos o princípio da honra dentro de nós estamos perdidos. Porque se eu não conseguir honrar pessoas que estão perto de mim, eu não vou conseguir honrar Deus que está longe, eu não vejo. Eu não consigo honrar pessoas que eu vejo, eu não vou conseguir honrar Deus que eu não vejo. O princípio da honra tem que ser estabelecido na nossa vida. Do que você acredita? Qual tem sido a base da sua fé? Qual tem sido a base para o pecado na sua vida? Interessante isso. Olha, pastor, a base do meu pecado é que todo mundo faz. A base para eu pecar é que todo mundo peca. Você é todo mundo? A minha mãe dizia, eu dizia, todo mundo vai. A minha mãe, tu não é todo mundo. Mas mãe, todo mundo vai, mas tu não é todo mundo. Tu não vai. Todo mundo está fazendo. Qual é o princípio de pecado? Qual é a base do pecado na sua vida? Todo mundo está transando antes do casamento. E daí? Você vai querer colher esse fruto também? Porque o que está plantando hoje vai ser colhido amanhã. Não é nenhum, nem 10 e nem 20 casais que a gente atende que tiveram relacionamento antes do casamento, que o casamento deles é horrível. Você não faz ideia as consequências que tem na vida de quem se relaciona antes do casamento. Só que muitas vezes você só vai acreditar vendo. Eu quero pagar para ver, pastor. Pastor, eu não acredito. Eu quero viver esse momento maravilhoso na minha vida agora. Eu sou novo, eu preciso curtir, eu preciso abraçar, eu preciso me abrasar, eu preciso fazer de tudo. E depois, quando casa, não faz mais nada, porque está cheio de problema no casamento. Qual é o seu princípio? Qual é a base para o pecado? É o todo mundo? Todo mundo é a base para o pecado? Ah, pastor, o fulano fez. E daí, você é o fulano? A sua base para pecado tem que ser a Bíblia. Se a sua base para o pecado não for a Bíblia, então a sua casa está em cima da areia. Ela vai cair, irmão. O primeiro vento vai te derrubar. Todo mundo mente, pastor, você não é todo mundo. Todo mundo engana, pastor, você não é todo mundo. Todo mundo faz errado e se dá bem, pastor, você não é todo mundo. Você vive embaixo de um princípio de Deus. Não vende
o teu direito de primogenitura. Não negocia o inegociável. Não entrega aquilo que é precioso. Meninas, pelo amor de Deus, eu não tenho filha menina. Eu tenho filhos homens. Mas eu quero falar uma coisa para os homens e para as meninas. Para os meninos e para as meninas. Preserve o que você tem. Guarde o que você tem. Guarde a sua pureza para o casamento. Não leiloa o seu corpo para qualquer um vir passar a mão, amassar, fazer o que quer e largar você depois. Você não é pão para estar sendo amassada, irmã. E você não é rolo para estar sovando, meu irmão. Para com esse negócio. Para com esse namoro do mundo na sua vida. Pare com esses relacionamentos mundanos na sua vida. Para com isso. Isso não faz parte de uma vida de crente. Isso não faz parte de uma vida cristã. Isso faz parte de quem está no mundo. Quem está no mundo, irmãos, tem de tudo. Quem é que está estudando aí? Faz assim quem está estudando. Só quem está estudando. Ninguém mais, tem 2 estudando. Tem 3 estudando. Tem 4 estudando, tem 5, tem 6 estudando. Quem está estudando aí? Estudando, ok. Você que está na escola, vocês vê de tudo, não vê? Quem é professor aí? O que tem nas escolas? Nem falo. Vocês que são professores sabem. A escola tem tudo. Os mais diversos tipos de relacionamento tem lá. É padrão para você? Não. Qual é o seu padrão? A Bíblia. A Bíblia te ensina a casar virgem. A Bíblia, ela te ensina a entregar teu corpo para o teu marido depois do casamento. Não é antes. Mas nós vamos casar no mês que vem, na semana que vem. Semana que vem não é depois. Depois é depois. Depois é depois que você casou no cartório. Você veio aqui, casou no religioso. Recebeu a bênção do pastor. Aí você pode fazer o que quiser. Quer dizer, o que quiser também não. Você pode correr para o abraço. O padrão do seu namoro tem que ser santo. Qual é a base do pecado na sua vida? Qual é a base da família para você? Qual tem sido a sua base sobre a família, gente? Nós não vamos entrar na estrutura da família hoje. Nós vamos postergar para o próximo culto. Mas qual tem sido a tua base de família? O que você entende por família hoje? Interessante que a palavra do Senhor nos diz que o filho, ele vai deixar a casa do pai e da mãe para se unir com o seu cônjuge. É essa a palavra bíblica. Sabe que conversava antes do culto com o irmão, eu dizia que isso tem virado moda. Em vários e vários lugares tem virado moda os jovens ir morarem sozinhos. Saírem da casa dos pais e morar sozinho. Fez 18 anos, agora eu mando na minha vida. Você quebra vários princípios. Primeiro, o princípio da honra. O princípio da família. O princípio da soberania, porque você está sendo maior do que Deus. O princípio do autogoverno, você está governando a sua própria vida. Só aqui você já quebrou 4 princípios. Só aqui a tua casa já vai ser destruída, caída por terra. Só aqui. A Bíblia fala: deixará pai e mãe para se unir ao seu cônjuge. Até lá, Adriel vai ter que ficar morando naquele quartinho, recebendo o sucrilho todo dia de manhã da mãe. E depois que casar, não pensa que a Duda vai fazer isso. Irmãos,
irmãos, qual é a base da família? Qual tem sido a sua base familiar? Qual tem sido a sua percepção sobre família? O pessoal do louvor já pode vir. Qual tem sido a sua base sobre o Evangelho? O que você tem entendido pelo Evangelho, pela palavra de Deus? Como que você tem fundamentado a sua base do Evangelho? É somente naquilo que você ouve? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se aquilo que você está ouvindo é errado, qual tem sido a base do Evangelho para você? Somente o que você ouve? E se você está ouvindo algo errado? Esses dias eu vi um pastor muito conhecido no nosso Brasil, falando em um programa, e esse pastor muito famoso, muito conhecido por todos nós aqui, ele disse que quem morreu na cruz do Calvário não foi Jesus. E eu pergunto, se você acreditar no que você ouvir, você está acreditando numa heresia. Os hereges não herdarão o reino dos céus. Ah, pastor, me ensinaram assim. Você vai chegar diante de Deus e você vai dizer: Senhor, é que eu ouvi assim, me ensinaram assim. E Deus vai dizer: vem cá, mas e a minha Bíblia estava onde? O que você fez com a minha palavra? Por que você não foi buscar na palavra de Deus a verdade? Por que você não fez igual os crentes bereanos? Enquanto um está pregando, eles estão lá vendo se é verdade aquilo que está sendo dito. Qual é a sua base sobre o Evangelho? O que você tem acreditado? Qual é a sua base? Como a sua casa está afirmada quando se trata de Evangelho? Essas bases, elas vão edificar um edifício. Se elas não estiverem firmes no Senhor, elas vão cair. Amém? A tua estrutura tem que estar firme no Senhor. A casa sobre a rocha, irmãos, ela precisa estar estruturada no Senhor. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Você precisa estabelecer os alicerces da sua vida sobre a rocha. Se alicerçar no Senhor. Os fundamentos da fé não podem ser tratados de qualquer forma. Você tem que parar, irmãos. Pare, pegue um caderno. Nada de escrever no celular. Pega um caderno, uma caneta. Talvez você nem lembra mais como se escreve. Coloca lá: fundamentos da minha fé. E começa a colocar ali o que você acredita. E depois que você colocar tudo que você acredita, vá para a Bíblia. E veja se aquilo que você acredita está fundamentado na palavra de Deus. Se não tiver, apaga, muda. Porque senão, meu irmão, o fim será trágico para a sua vida. Deus tem um futuro de bênção. Deus tem um futuro de paz para nós. Deus tem um futuro de alegria para nós. Mas para isso precisamos andar debaixo do caminho dele. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Queria que você fechasse os teus olhos. Nós orássemos ao Senhor nessa noite. Faça a sua oração a Deus. Faça a sua oração ao Senhor. Vai conversando com Ele. Com certeza alguma coisa Deus ministrou com você. Vai orando isso agora. Vai falando isso com Ele agora. Vai deixando o Espírito Santo trabalhar, ministrar no seu coração agora, em nome de Jesus. Vai deixando o Espírito Santo ministrar em você. Vai deixando Ele ministrar o seu coração. Vai deixando Ele quebrar aquilo que tem que ser quebrado, retirar do seu coração aquilo que precisa ser retirado nessa noite. Pai, venha quebrar cadeias aqui nessa noite. Venha romper barreiras aqui nessa noite, Senhor. Venha, Senhor, nessa noite confrontar a nossa fé, meu Deus. Não o que nós cremos, não o que nós queremos, mas o que Tu queres. Transforma-nos, Pai, edifica-nos, Senhor. Transforma a nossa vida nessa noite, Senhor.
quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, nossa prepotência, quebra, Senhor, o nosso autogoverno nessa noite. Nós colocamos por terra, Senhor, o nosso autogoverno, meu Deus. Nós não governamos a nossa vida, ela está, Senhor, debaixo da tua soberania nessa noite. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite por cada um de nossos irmãos, por mim, Senhor. Eu peço, meu Deus, que nessa noite a tua palavra ela possa chegar ao nosso coração e nos transformar, Senhor. Se porventura alguns de nós aqui estamos com nossos fundamentos fora da fé, se os nossos fundamentos estão distantes do Senhor, se os nossos fundamentos eles estão afastados de Deus, Pai, nessa noite transforma-nos, Pai, transforma-nos, traga-nos de volta ao caminho certo, traga-nos de volta à essência do Evangelho, traga-nos de volta ao caminho correto, Senhor. Transforma-nos, transforma-nos, Pai. Queremos ser a tua casa favorita, Senhor. Transforma-nos. Louvado seja o nosso Deus. No domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. Tem mais fundamentos da fé aí para a nossa vida, amém? Vimos só 2. Tem mais 3 muito importantes para a nossa vida. Tem estruturas fundamentais para a nossa vida. Nessa noite era isso que Deus queria ministrar no nosso coração. Que você possa receber de Deus, que você possa receber do Senhor. Que essa semana seja uma semana de decisões, seja uma semana de troca de razões, que a sua razão caia, por terra, e que a soberania do Senhor venha sobre a sua vida. É uma semana talvez de deixar o governo da sua vida e colocar o autogoverno da sua vida nas mãos do Senhor. É uma semana de decisões para você nessa semana, amém? Levante a sua mão comigo e diga assim: Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela manifestação do Teu Espírito na minha vida. Obrigado, Senhor, pelos fundamentos da fé. Me ajuda, Senhor, a fundamentar a minha fé, a estruturar a minha casa na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Não saia sem dar um abraço, sem cumprimentar os seus irmãos.